Conceição do Pará, tá ligada aqui, Mais FM. Tá demais! Tá demais! Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Estamos hoje aí no Dia Internacional da Família e eu gostaria de trazer alguns versículos da Palavra de Deus que nos orientam sobre o convívio da família. O que é família? O dicionário aqui diz que família é um grupo de pessoas que vivem sobre o mesmo teto. Então, família é só aquele que é de sangue? Não, muitas pessoas que não têm nenhum corte genético com a gente se tornam nossa família. Muitas pessoas diz a palavra de Deus, que em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce um irmão. Existem amigos tão chegados que no momento da adversidade eles se tornam família, porque família é um lugar de proteção. É um lugar onde nós esperamos o fortalecimento, a proteção, nós esperamos a união. É um lugar que deve realmente ser um lugar seguro, principalmente para as crianças. Vemos hoje situações tão complicadas envolvendo família, pessoas da mesma família matando, machucando, violentando, abusando, crianças sendo abusadas dentro da própria casa. Vemos brigas, vemos que o inimigo ele tem tentado mesmo destruir as pessoas dentro do meio familiar. Mas existe uma promessa de Deus que é restaurar as famílias da terra. Toda pessoa que entrega a sua vida para Jesus, ela passa a andar debaixo de uma promessa que está escrita em Atos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vida eterna começa a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus. Então Deus, além de dar para você a salvação, Ele deseja transformar a sua família. Ele deseja mudar a sua família a partir de você. O propósito de Deus é levantar em cada família da terra uma pessoa que possa clamar pela sua família. O dia que eu entendi isso, eu comecei a me posicionar diante de Deus sobre a minha família. Quando eu entreguei minha vida para Jesus e eu olhei e eu vi toda a minha família, todo mundo não andava com Jesus, cada um vivia na sua própria vontade, muitos estavam perdidos, e eu comecei a orar, buscar, porque eu entendi que essa palavra era para mim, gente. Tem muita gente que falou assim, não, Deus falou na boca do Paulo, foi só pro centurião, só pro soldado lá, só pra família dele. Não, a palavra de Deus, ela não é em vão, ela é inspirada pelo Espírito Santo, é a promessa de Deus para nossa vida. Quando o Espírito Santo disse na boca do Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família, a sua casa. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas. E Deus não quer alcançar só as pessoas que moram com você. Deus também quer alcançar os seus parentes. Aquelas pessoas que são da sua família, primo, irmão, mãe, filho, que já não moram mais na sua casa, mas estão espalhados aí pelo mundo afora. Deus deseja salvar essas pessoas. Hoje eu oro sempre pedindo a Deus, porque eu tenho parentes que eu conheço e tem parentes que eu não conheço. Tem parentes que eu cresci com eles desde pequeno e tem parentes que eu ainda não sei nem o nome. Mas eu sempre oro, falo, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou para ser diferença. E eu oro, profetizo salvação na vida de todas as pessoas que andam sobre essa terra e que tem corte genético comigo. Sejam primos, parentes distantes, tiver uma gotinha do nosso DNA, do meu DNA, em qualquer pessoa que estiver andando por esse mundo, eu tomo a vida dela no mundo espiritual agora. Eu profetizo salvação na vida dela agora, porque o Senhor veio para salvar. E Deus, Ele salva, gente. Como eu tenho dito essa semana, Deus se move na terra, o reino de Deus se move na terra quando o reino de Deus se move nas nossas vidas. Quando você deixa o Espírito Santo encher você, quando você assume a sua identidade de filho de Deus, de filho do reino de Deus, quando você assume a sua identidade, o reino de Deus está sendo estabelecido na terra através da sua vida e principalmente através da sua família, através de você.
Então é muito sério. E aí nós vemos aqui agora o apóstolo Paulo dando algumas instruções. São tantas instruções que a Bíblia dá. Além da questão espiritual da salvação, a palavra nos ensina como nos portar com as pessoas da nossa casa. A palavra fala que os filhos precisam obedecer os pais, porque isso é o certo a se fazer. O primeiro mandamento que tem promessa é honra o pai e a mãe, para que os seus dias na terra se prolonguem, para que você tenha sucesso, para que você vá bem. Mas hoje nós vemos os filhos desobedecendo os pais, maltratando os pais, falando palavrão com os pais, muitas vezes dando mais respostas para os pais. Isso é errado. Você não sabe o que você está fazendo, jovem. Nós precisamos honrar, e honrar é dar valor, sabe? É dar valor. Muita gente não valoriza a família. A palavra vai dizer pra gente aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. É isso mesmo. Quem não cuida da família, e família é para ser cuidado. E o que é cuidado, gente? Na sua concepção, na sua mente, o que é cuidar para você? Não é valorizar? Não é tratar bem? Não é suprir as necessidades daquela pessoa? Quando alguém se machuca, você cuida dela como? Tratando a sua ferida, levando ela no médico, dando um remédio. Isso que é cuidar. E honrar é isso. Honrar os pais é cuidar deles. É valorizar eles. É tratar eles diferente das outras pessoas. Mas tem muitos filhos que tratam os pais como os coleguinhas da rua. A gente tem que respeitar todo mundo, gente. Principalmente de forma diferente os nossos pais. Antigamente se ensinava para os filhos, né? A se referir aos pais como senhor e senhora. Mas hoje não, os filhos falam você mesmo. Cara, velho, coroa. Hoje em dia a criançada tá desse jeito. Você está desonrando o seu pai e a sua mãe. O tratamento com os pais deve ser diferenciado. Se eu trato bem as pessoas à minha volta, estranhos, pessoas da igreja, pessoas que fazem parte do meu ciclo de amizade, os meus pais eu tenho que tratar melhor do que essas pessoas. Eles devem ser valorizados. As pessoas, quando elas vão ficando mais velhas, elas gostam de contar, de relembrar o passado, sabe? De contar as histórias que aconteceu com os pais. E muitas vezes os filhos, os jovens não têm paciência para sentar e escutar. Às vezes o que o seu pai, o seu avô, a sua avó precisa é apenas que você sente e ouça ele. Vá lá fazer uma visitinha. Eu não tenho mais a minha avó, mas ela para mim foi a minha segunda mãe. E eu já ouvi as histórias dela 500 mil vezes. E todas as vezes que eu chegava na casa dela para tomar um cafezinho com ela, eu sentava e ela ia contando e contando. E ela contou para mim as histórias dela milhares de vezes. E eu escutei com toda a atenção todas as vezes. Porque eu queria honrar ela. Sabe, a gente precisa valorizar. Hoje eu não tenho mais a minha avó, mas eu tenho minha mãe, graças a Deus. Eu tenho a minha família. E a gente precisa valorizar, dar tempo de qualidade, ouvir as pessoas. Nas casas hoje, as pessoas gritam. Elas não têm paciência de ouvir. Os filhos não ouvem os pais não ouvem os filhos. Ninguém honra ninguém, ninguém respeita ninguém. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus a respeitar. A palavra fala que os pais não podem tratar seus filhos de modo a irritá-los. Quantos pais ficam provocando a ira dos filhos o tempo todo com besteira, com coisas à toa, sabe? Pai e mãe, cuidado, também não fique provocando a ira do seu filho à toa, não. A palavra fala que a gente tem que educar. Educar não é ficar em cima, enchendo o saco o tempo inteiro, falando com aquela falação. Tem pai e mãe que começa a falar e não para mais. Vai ter na China falando. Pelo amor de Deus, haja ouvido. Ninguém tem paciência para isso. Você tem que educar os seus filhos e discipliná-los na instrução do Senhor Jesus. Você precisa ler a Bíblia para saber educar seus filhos. É isso que a palavra de Deus diz. Você precisa conhecer a palavra de Deus para ensinar os seus filhos a educação, o respeito, o bom convívio na sociedade. Gente, educar gasta tempo, não é fácil não. É difícil você ensinar uma pessoa. É difícil você ensinar um serzinho. E cada fase dos filhos é diferente, uma fase é diferente da outra. A gente precisa entender isso. Precisamos buscar a sabedoria do Senhor para guiar bem a nossa família e cuidar a nossa família, respeitar a nossa família. Jesus disse que os inimigos do homem seriam os seus próprios familiares, porque infelizmente hoje o diabo tem achado lugar dentro das casas. Ele tem achado lugar dentro das pessoas, membros de dentro da família, para destruir a harmonia do lar.
Então, como eu disse uns minutos atrás aqui no programa, as nossas lutas, ela não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Pare de lutar contra as pessoas da sua família. Pare de ficar gritando, discutindo, brigando. Vai orar. Vai lutar com as armas que Deus te deu. A casa é sua. Repreende Satanás. Manda ele sair no nome de Jesus. Manda ele largar a vida do seu filho que está preso nas drogas. Manda ele largar a vida do seu filho que está preso no vício, que está na rua. Sabe? Manda largar a vida do seu marido que está preso no álcool, que fica o tempo inteiro lá no bar bebendo e enchendo a cara e gastando o dinheiro da família. Manda o diabo sair da sua casa. Se posiciona, meu querido, minha querida. Porque quando você faz isso, você está invocando o reino de Deus para sua casa. Você tem que dizer como Josué. Uma vez Josué chegou para o povo de Israel e ele disse: olha, se vocês quiserem seguir os deuses dessas terras aqui vizinhas, se vocês quiserem fazer a vida de vocês do jeito de vocês, vocês fazem. Mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele se posicionou. Ele disse: eu e a minha família. Então se posicione. Seja quem você for. Seja você o marido, seja você a esposa, seja você a mãe, seja você o pai, seja você o filho. Se Deus levantou você, se você conhece a palavra de Deus, se você está nessa casa, pode ser só você. Não importa se é só você. Deus não precisa de quantidade para vencer guerra. Deus precisa de qualidade. De uma pessoa que dobra o joelho. De uma pessoa que se posiciona. De uma pessoa que realmente quer que Deus entre e reine na sua família. Se você deseja que Deus reine na sua casa, se posicione e comece a declarar. Em vez de ficar reclamando, de ficar falando mal do marido, da esposa, de ficar falando mal dos filhos, começa a abençoá-los, começa a profetizar vida na vida deles, começa a declarar que eles são libertos, que eles são salvos, começa a declarar o reino de Deus na sua casa. E aí você verá o que Deus vai fazer. Porque Deus, ele está disposto a agir em nosso favor. Só que a gente precisa tomar posição. A gente precisa tomar posição porque Deus não trabalha com quem não quer nada com a vida. Deus não age por pessoas que não querem nada com nada. Vocês lembram que ontem eu falei? Eu quero Deus, mas não age, não faz nada. Deus não vai fazer nada com quem não quer fazer nada. Se posiciona que Deus vai agir por você. E nesse momento eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, Pai, diante da Tua palavra, nesse dia eu oro por cada família que está aqui representada diante dessa emissora, aonde quer que o som da minha voz alcançar, aonde quer que esse vídeo chegar, que o Senhor possa tocar cada lar, cada vida, cada família, que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa abrir os olhos desse Teu filho e dessa Tua filha, para ele parar de ficar reclamando, falando mal da sua família, ficar falando mal da sua própria vida e começar a se posicionar, profetizando que a salvação do Senhor chegou na casa dele, na família dele, porque ele foi salvo pelo Senhor. E a promessa do Senhor é esta: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Estamos debaixo de uma promessa, e quando estamos debaixo de uma promessa, o Senhor se responsabiliza em nosso favor. Em nome de Jesus, que haja salvação nessa casa, que haja salvação nessa família, que essa mãe que não sabe onde os filhos estão, porque estão perdidos aí no mundo, presos nas drogas, no vício, na criminalidade, que no nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa começar a agir no coração dessa mulher, para que ela se posicione e profetize vida sobre os filhos dela, porque a Tua palavra não mente. Quando nós nos posicionamos, quando nós caminhamos debaixo da promessa, nós recebemos o favor do Senhor. Que no nome de Jesus haja vida nessa casa, haja vida nessa família, que no nome de Jesus haja união nos lares, que no nome de Jesus toda a ação de Satanás contra as crianças, contra as mães, contra os pais, contra os relacionamentos, os casamentos, em nome de Jesus caia por terra, que haja paz nessa casa, que toda a guerra, que todas as discussões, que no nome de Jesus, que todas as brigas que tem, Senhor, tomado essa família todos os dias, que todo espírito maligno de adultério, de traição, de destruição, em nome de Jesus caia por terra, que haja salvação nessa casa, em nome de Jesus. Amém.